Um outro conceito importantíssimo, que é muito usado em Haskell, é a noção de composição de funções. Relembre da primeira aula de que a ideia de Haskell é permitir o desenvolvedor ter um raciocínio, estimular o raciocínio composicional do desenvolvedor, onde o desenvolvedor pensa em funções simples para resolver um determinado problema e, usando o poder de combinar essas funções de diversas formas, você consegue resolver um problema maior. Então, a composição de funções ela ele é um operador que vai ajudar ainda mais esse raciocínio composicional. Tá? Lembrando da matemática que f composta com g aplicado a x, ela é definida como sendo, você aplica primeiro g a x, depois ao resultado você vai e aplica o f. Então, existe um operador de composição que é o ponto em Haskell. Se a gente for ver o tipo dele, né, ele recebe uma função que pega em B e leva em C, uma função que pega um A e leva em B, certo? Recebe um A e vai redevolver um C. Obviamente, dá para se ver que ele primeiro vai receber um A, ele tem que gerar um B, aplicando essa segunda função. Do B, você aplica a primeira função gerando um C, que produz como resultado. Tá? Então, o operador de composição de função nada mais é, não importa que slot você encaixa aqui no parâmetro dele, mas o operador de composição, né, você tem aqui que você primeiro vai aplicar o G, agrupar isso, certo? Ter precedência esse cálculo, depois é que você aplica o F. Tá? Poderíamos ainda ter aqui como um exemplo, F, né, tem o Z e tem o Z e G de X. Tá? Observe, eu aplico G a X, produzo um resultado, em seguida aplico Z a esse resultado, produzindo outro resultado ao qual eu aplico F. Então, isso poderia ser escrito como F.Z.G, certo? E isso aqui aplicado a X, ou seja, o operador de composição da função. Então, ter sempre em mente que o operador de composição de função ele é associativo à direita, ou seja, a função que está mais à direita é a primeira a ser aplicada, depois a segunda à direita, depois a terceira à direita e assim por diante. Vamos ver um exemplo de uso de composição de funções. Um problema é bem simples. Como transformar uma lista de números arbitrários em uma lista de números negativos? Primeira coisa, eu preciso transformar uma lista de números positivos. Né? Os números são arbitrários, pode ter positivo e negativo. Eu posso converter tudo isso para números positivos, tá? E depois negar todos os elementos, ou seja, colocar o menos, né, nos elementos da lista. E aí tem diversas formas da gente fazer isso, tá? Primeiro, a tarefa de transformar em uma lista de números positivos. Eu posso fazer uma função, tá? Que dado uma lista vazia, ele retorna uma lista vazia, e uma outra função, que uma lista não vazia, ele vê se a cabeça for positivo, então eu devolvo a cabeça, cões, e mando converter em positivos a cauda. Caso contrário, eu vou negar o x, tá? E aqui colocar essa negação como cões do positivos aplicado a cauda, ao restante da lista. E com isso eu consigo produzir uma lista de elementos só positivos. Negar todos os elementos da lista, poderia fazer uma outra função que aplicada a vazia produz lista vazia, ou aplicada a uma lista não vazia, que tem cabeça e cauda, tá? Eu negaria o primeiro e encabeçaria uma lista que seria a aplicação do negar da cauda. E aí eu teria duas funções para essas duas tarefas em separado. Por fim, para aplicar esses dois efeitos em uma mesma lista, tá? Eu teria a minha função xs, né, que ele seria o negar, eu primeiro aplicaria positivos ao xs, produzindo a lista de números positivos, em seguida aplicaria o negar. Notem que isso daqui eu tô fazendo justamente a aplicação de uma função e ao resultado eu estou aplicando uma outra função, ou seja, poderia representar aqui como negar.positivos xs, a composição dessas funções daqui aplicada ao xs.
Obviamente, não é fácil, não é difícil enxergar, tá, que essas funções, cada uma dessas funções daqui, elas têm complexidade linear, porque elas vão sair aplicando, considerando individualmente cada elemento da lista. Tá? Então, essa função daqui teria complexidade de 2n. Esse mesmo problema poderia ser resolvido de uma forma diferente e mais eficiente. Tá? Então, pensando em funções que já estão prontas e como a gente poderia combiná-las. Então, por exemplo, para transformar uma lista de números positivos, existe uma função ABS, que é o absolute, que ele pega apenas o valor absoluto do número. Tá? E existe a função aí negate, que a gente já fez, a gente não fez uso dela explícito, nós implementamos uma função negar, tá? Mas existe a função negate. Essas funções, elas são pontuais, aplica-se a um elemento, tá? Então, eu poderia aqui simplesmente implementar a minha função fazendo disso daqui, certo? Eu iria mapear, certo? Uma operação em uma lista de números, onde essa lista de números arbitrários, tá? Eu primeiro precisaria pegar o valor absoluto do número e depois negar esse valor, tá? E o map por si já aplicaria e tem complexidade n, tá? Então, eu simplesmente usando aqui o map e essa composição de funções, tá? Aplicado a cada elemento aqui, ele primeiro aplicaria o ABS, depois aplicaria o negate a cada elemento da lista pelo map. Né? Aí aqui é fácil enxergar de que a complexidade dessa função é n, ela é sensivelmente, né, mais eficiente do que a função anterior. Um outro recurso interessante também de Haskell, que foi comentado anteriormente, tá, é a possibilidade da definição, de definir uma função no estilo de função sem parâmetros. Tá? Isso é um açúcar sintático. Né? Então, vamos lá. A função aplicada à lista XS, ele é o map de negate.abs, né? Composição de negate com ABS a XS. Note que esse XS figura aqui e aqui. Eu poderia simplesmente dizer que a minha função é o map de negate, um map da composição de negate com ABS. Tá? Simplesmente suprimindo aqui, suprindo esse parâmetro, tá? Aí essa função ela já fica definida e já espera que o parâmetro do tipo lista seja encaixado aqui, né? Que ele automaticamente vai e encaixa aqui também. Essa outra função aqui, fn de x, tá? Que é uma função, uma sequência de funções ceiling aplicado ao negate, aplicado à tangente, aplicado ao cosseno, aplicado ao max de 50 e x. Tá? Poderia ser escrito da seguinte forma: f de n ele é o ceiling.negate.tangente.cosseno.max 50. Na hora que eu passasse o x aqui, ele encaixaria o x aqui. Né? E pela composição, tá? Ele iria aplicando o max de 50 a x, o resultado aplicaria o cosseno, ao resultado aplicaria a tangente, ao resultado o negate, ao resultado o ceio. Essa forma de definir funções deixa o código bem mais enxuto e mais simples. Tá? Entretanto, requer essa familiaridade e esse conhecimento para que se tenha um entendimento. Então, não existe perda de generalidade, apenas uma melhoria sintática que se faz no código. Vamos ver um outro exemplo simples que podemos resolver com composição de funções. Qual o valor da soma dos quadrados ímpares menores do que 10.000? Então, vamos lá. Esse problema ele pode ser quebrado em 4 objetivos. Primeiro, produzir a lista dos quadrados, filtrar os que são ímpares, filtrar os menores de 10.000 e depois somar todos. Então, cada tarefa dessa pode ser feita por uma função. Então, primeiro, né, produzir a lista de quadrados. Uma vez que eu tenho a lista de 1 até infinito, o map elevado ao quadrado, ele vai me produzir uma lista infinita, certo? Dos quadrados, certo? Esse código daqui, ele me produz uma lista infinita.
Se eu quero filtrar os ímpares, eu aplico filter odd, certo? A esse resultado daqui, que foi computado anteriormente, tá? E esse filter odd ainda vai continuar me retornando uma lista infinita. Dessa lista infinita daqui dos ímpares, dos quadrados ímpares, eu quero os que são menores do que 10.000. Então, eu posso usar o take while, menor do que 10.000, a esse resultado, certo? Isso daqui vai me dar agora uma lista finita, tá? E essa lista finita, eu aplico a função sum. Notem que isso daqui está um encadeamento de funções que pode ser aplicado aqui que pode ser escrito de uma outra forma. Tá? Qual seria essa outra forma? Eu vou ter aqui o sum, ponto, seguida o take while de menor ou igual a menor do que 10.000, em seguida o filter odd, filtrar todos os ímpares, e aqui a função para produzir todos os quadrados. Tudo isso aplicado à lista infinita que é passada como parâmetro. Tá? Então, esse cálculo pode ser aqui feito por essa função aqui em Haskell.